Olá a todos, meu nome é Isadora, eu participei do programa PIBIC pela Fundação Araucária. O título do meu trabalho é a caracterização dos acessos venosos periféricos em uma unidade de internação pediátrica. E a minha orientadora foi a professora Beatriz Tosso. Então, fazendo uma breve introdução, a punção venosa ela é um dos procedimentos invasivos mais comuns realizados em ambiente intra-hospitalar, por agilizar a ação dos medicamentos. Entretanto, se a gente for pensar na ala pediátrica, onde há uma carga de estresse emocional, depende da fase de desenvolvimento que essa criança ou adolescente está passando, e uma rede venosa fragilizada pode ocasionar complicações locais nesses acessos periféricos, como flebite, hematomas, extravasamentos, infiltrações. Então, para tentar evitar essas complicações, é importante não só a qualificação do profissional que vai prestar o cuidado, como o conhecimento dos componentes importantes para um acesso periférico, como o tipo de material, de curativo, de fixação e o tempo de permanência de cada catéter. Por isso, o objetivo do meu trabalho foi caracterizar os acessos venosos em crianças internadas em uma unidade de terapia intensiva pediátrica do Hospital Universitário do Oeste do Paraná, o HUO. O meu material e métodos. O tipo de estudo foi epidemiológico observacional, devido eu observar determinado grupo. O local de estudo foi através dos prontuários do Sistema TASI, da ala da UTI pediátrica, junto ao serviço SAMI do HUOP na cidade de Cascavel. A minha coleta de dados compreendeu o período de julho de 2020 a julho de 2021, ou seja, 12 meses. E eu utilizei uma matriz de elaboração própria no Excel para coletar esses dados. Nesse período, eu encontrei 148 prontuários. Destes, 105 foram incluídos e 43 excluídos. Os excluídos foram aqueles que permaneceram por menos de 24 horas na unidade de terapia intensiva pediátrica. Os dados descritivos da amostra. Em relação à idade, 32,38% representaram crianças de 1 a 4 anos. Em relação ao sexo, 60,95% eram meninos e 39,5% eram meninas. A cor da pele foi um dado pouco registrado nos prontuários, totalizando 94,29%. A média de dias de hospitalização foi de 10,25 dias. O número de tentativas da punção também foi outro dado pouco registrado, totalizando 71,43%. O tipo de acesso. Os acessos venosos periféricos totalizaram 79,28% e os catéteres venosos centrais com 16,02%. Em relação ao local de punção, os membros superiores eram de primeira escolha, com 58,84%, a jugular, com 17,96% e membros inferiores, com 12,71% dos casos. Já o tipo de material. Quando era registrado o tipo de catéter e o número desse catéter, 66,02% eram de poliuretano. O tipo de fixação das punções. Então, os acessos periféricos, eles quase nunca tinham esse registro do tipo de fixação. Quando aparecia o tipo de fixação, o filme estéreo transparente foi com 12,98%. O tempo de permanência do catéter, 59,12%, foi de 1 a 4 dias. Do profissional responsável por realizar as punções, 33,70% eram técnicos de enfermagem e 27,72% enfermeiros. Das complicações registradas, as infiltrações ficaram no topo, com 15,19%. E dos catéteres centrais que eram retirados, 12,06% foram encaminhados para a cultura. Agora são os meus dados comparativos. Então, o tipo de fixação do acesso venoso. Os acessos venosos periféricos, como eu falei anteriormente, não eram muito registrados o tipo de fixação, ou seja, 98,95% não foi informado. Já os catéteres centrais e a PIC, a maioria tinha esse registro, e o tipo de fixação foi o filme estéreo transparente, onde permite uma visualização ampla ali das condições dessa punção.
do profissional que realizou o procedimento. Então, dos acessos venosos periféricos, 42,51% foram os técnicos de enfermagem. Os catéteres venosos centrais é uma ação privativa do médico, totalizou 93,10%, e o restante foi do local de origem, que muitas vezes essas crianças já chegavam ali na UTI pediátrica com esse acesso central ou a PIC. A PIC ela é um catéter central de inserção periférica, também é uma atividade privativa do enfermeiro. Então, 82,35% foram enfermeiros e o restante do local de origem. Em comparação ao tipo de catéter com sexo, idade e tempo de permanência desse catéter. Então, 45,30% dos acessos periféricos foram realizados no sexo masculino, 27,07% das crianças de 5 a 9 anos receberam a punção periférica e o tempo de permanência prevaleceu de 1 a 4 dias em todos os catéteres. O que a gente pôde perceber que a faixa etária mais atendida foi de 1 a 9 anos. Nessa fase, segundo o Jean Piaget, a criança ela está em pleno desenvolvimento, onde ela vai confundir o que é irreal com o real. Dessa maneira, é importante que os profissionais incluam os familiares no processo de cuidado, porque essa criança ela confia ali no seu pai, na sua mãe, nos responsáveis por ela. Além disso, é importante a gente utilizar o brinquedo terapêutico antes, durante e após qualquer procedimento, diminuindo assim a labilidade emocional dessa criança. O uso da PIC em apenas 4,70% dos casos. Então, a PIC ela é um catéter central de inserção periférica, onde o enfermeiro que possua a qualificação, a capacitação para isso, pode realizar essa função. Além disso, a PIC ela é recomendada para esse público por ter um tempo de permanência maior do que uma punção periférica, por exemplo. E o déficit nos relatórios de enfermagem. Eu tive muita dificuldade no meu projeto devido à falta de informações nos relatórios de enfermagem. Por exemplo, não tinha a cor da pele, não tinha o tipo de fixação, o número de tentativas de punções, e isso acaba afetando o cuidado dos outros profissionais que muitas vezes, antes de prestar o cuidado, vai estar ali olhando o prontuário do paciente. Para concluir, é necessária uma abordagem especializada em pediatria, com profissionais capacitados, tenha o aprimoramento da SAI, e uma sugestão é a elaboração de um modelo de relatório de enfermagem, ou seja, a equipe vai montar um relatório padrão, onde será modificado apenas com as particularidades de cada paciente. Dessa maneira, vai ter uma prioridade na segurança e qualificação do cuidado. Meus agradecimentos, então, vai à Fundação Araucária, a qual concedeu a Bolsa de Iniciação Científica. Além disso, agradeço a minha professora Beatriz Toso por acreditar em minha pesquisa e me orientar do início ao fim. E as minhas referências. Obrigada.